Romanos capítulo 2, 17 a 29, assim diz a bendita palavra de Deus. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncidado aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, te agradecemos por esse livro tão importante, Senhor, na caminhada do teu povo nesse mundo. A epístola que teu servo Paulo escreveu, que revela, Senhor, a tua vontade, que revela o teu evangelho, nos traz, Senhor, com precisão, o que tu fizeste, Senhor, em prol da nossa salvação. Mostra a triste realidade dos seres humanos. Todos nós, Senhor, pecamos e carecemos da tua glória. E tu, Senhor, cheio de graça e misericórdia, enviaste o teu único Filho, o Filho unigênito, que se tornou ser humano, para que a salvação chegasse até nós. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o teu evangelho, e para que nos deleitemos, ó Deus, nessa grande salvação, e para que evitemos também, Senhor, o erro, o pecado aqui denunciado pelo teu servo apóstolo Paulo. Livra-nos, ó Deus, da hipocrisia que é tão peculiar do ser humano. Todos nós, Senhor, em certa medida, temos incorrido nesse erro. Ó Deus, que possamos ser verdadeiros servos teus. Transforma, Senhor, vidas aqui, para que sejam verdadeiros judeus. Não judeus, Senhor, segundo a genealogia de Abraão, mas judeus que praticam as obras do pai Abraão. Que nós imitemos, ó Deus, a fé de Abraão, e livra-nos, ó Pai,
de deixar de lado, ó Pai, a tua bendita lei. Que possamos entender, ó Pai, que essa lei também é importante, porque ela nos mostra a necessidade que nós temos de Jesus. E ela também, Senhor, nos mostra como tu queres que nós vivamos nesse mundo. Ó Deus, fala aos nossos corações neste momento. Assim te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar-se. Em que você deposita a sua segurança de salvação? Nós sabemos que a Bíblia promete salvação aos homens, mas às vezes nós temos depositado a nossa esperança de salvação em coisas que não são de fato seguras. Há quem fundamente a sua segurança de salvação, por exemplo, no fato de sermos cidadãos de um país supostamente cristão. Fazem o seguinte raciocínio: o Brasil é cristão, sou brasileiro, portanto sou um servo de Deus. Há quem aplique um raciocínio semelhante ao fato de ter nascido no lar em que seus pais são piedosos cristãos. Dizem: meu pai e minha mãe eram pessoas que não brincavam de religião, eram pessoas profundamente devotas, portanto eu sou um servo de Deus. Há quem fundamente a sua segurança de salvação no fato de terem feito uma pública profissão de fé meramente mecânica e que receberam o sacramento do batismo. Dizem: eu fui batizado, portanto eu tenho segurança de que ao morrer eu estarei para sempre com Deus, o Salvador. Cuidado com essas falsas seguranças. Quem é do meio pentecostal, porque teve algum tipo de experiência religiosa e supostamente falou em línguas, também atribui àquela experiência segurança da sua salvação. Quem é do meio reformado e se diz calvinista e subscreve algum símbolo de fé, como os símbolos de fé de Westminster, partem do princípio de que as suas almas estão asseguradas em termos de salvação eterna. Nós veremos nesta noite, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai remover dos judeus dois elementos que fundamentavam a sua segurança. O primeiro era a simples posse da lei. Os judeus achavam que porque foram um povo altamente privilegiado e se tornaram oráculos, melhor dizendo, guardiões dos oráculos de Deus, isso já era um sinal de segura salvação. O outro elemento que o apóstolo Paulo vai remover em termos de falsa segurança era a circuncisão. Os judeus achavam que porque foram circuncidados, isso dava direito deles serem recebidos no reino de Deus. Então, irmãos, eu quero pensar com você na noite de hoje sobre o verdadeiro israelita, porque o final do texto vai dizer, no versículo 29, o seguinte: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito. O apóstolo Paulo vai fazer um contraste entre o falso judeu, o judeu que pertencia até ao tronco genealógico de Abraão, de Moisés, de todos aqueles personagens do Antigo Testamento, mas no entanto nunca entenderam o princípio da lei e desprezaram a Jesus, que era a promessa lá da lei de Deus, a promessa da chegada de um Messias. E quando finalmente o Messias chegou,
e essa pessoa era Jesus, os judeus o rejeitaram. Por isso que é importante nós percebermos aqui as características de um verdadeiro judeu, que não necessariamente pertence à genealogia de Abraão. Nós que somos brasileiros, nós que somos cearenses, muitos de nós somos judeus verdadeiros, porque temos a mesma fé que Abraão experimentou. É bem verdade que nós, depois do Novo Testamento, temos uma fé com um objeto muito mais claro, porque a fé de Abraão, irmãos, ela foi exercida a partir da revelação que estava disponível naquele momento. Ele tinha uma esperança messiânica, e nós, crentes hoje, olhamos para o Novo Testamento, onde há uma revelação completa, uma revelação mais detalhada, uma revelação onde há mais luz. Nós percebemos que o Messias prometido é Jesus, e quem deposita sua fé em Jesus pode se considerar como um judeu verdadeiro. Então a igreja hoje, irmãos, é o povo de Deus. A igreja hoje é formada por verdadeiros judeus. Vejamos o texto. Não percamos de vista todo o contexto. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? O apóstolo Paulo era um homem com argumentos muito lógicos. O apóstolo Paulo, e me permita eu colocar essa metáfora para a gente perceber, irmãos, toda a riqueza desse livro. Quero comparar agora o livro de Romanos como uma grande cordilheira. Há vários picos, há vários pontos altos, e há momentos que também o apóstolo Paulo nos conduz aos vales, aos precipícios, ao vale da sombra da morte. O primeiro pico, a primeira montanha que nós tivemos a oportunidade de subir e vislumbrar, irmãos, o que nos aguarda, são os versículos 16 e 17 do capítulo 1, porque o apóstolo Paulo diz lá: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Aqui nós temos a apresentação do que o apóstolo Paulo se propõe a falar, a discorrer. Então, por assim dizer, nós tivemos uma primeira visão, uma visão geral, uma visão do todo, uma visão en passant do que é o evangelho de Deus. O próximo pico, a próxima montanha, é de tirar o fôlego, irmãos. Eu não vejo a hora de finalmente chegarmos lá, que eu me refiro à passagem do capítulo 3, do versículo 21 a 31. Ali nós temos uma apresentação mais detalhada do que significa o evangelho de Deus. Ali nós temos precisamente o apóstolo Paulo falando da gloriosa doutrina da justificação pela fé. Nós estamos na iminência de completar, de comemorarmos aqui 507 anos de reforma protestante. E, em certo sentido, irmãos, a reforma protestante, ela aconteceu porque Martinho Lutero, assim como Calvino e todos os reformadores, redescobriram essa gloriosa verdade que está revelada, irmãos, lá em Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. Talvez seja a passagem mais importante das Sagradas Escrituras. Ali sim está, irmãos, o zênite, ali sim está a montanha mais alta das Sagradas Escrituras, ali sim está o Everest, irmãos. Então, a epístola de Romanos é assim, né? Há momentos de tirar o fôlego, mas há um momento, irmãos, que agora nós subimos no pico, e agora o apóstolo Paulo nos leva até o vale, a um vale tenebroso, em que ele fala da triste realidade dos seres humanos. Todos nós estamos nivelados por baixo.
O apóstolo Paulo, lá no versículo 18 do capítulo 1, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. De forma geral, irmãos, ele diz que todos os homens são ímpios. A impiedade é um desrespeito em relação às coisas de Deus. E isso tem implicações éticas para a raça humana. Porque quando você tira Deus, quando você vive como se Deus não existisse, isso vai refletir na moralidade e na ética. E ele vai descrever, irmãos, horrivelmente a situação de todos nós. Perversão sexual. Ele vai falar também do versículo 28 em diante, versículo 29, que todos nós estamos cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, dolo, malignidade, contenda, difamação, calúnia. As pessoas são aborrecidas de Deus, odeiam a Deus. Estamos no vale. E Paulo, irmãos, no capítulo 2, ele contempla até o versículo 16, os moralistas, aqueles que, ao ouvir as primeiras palavras do apóstolo Paulo, denunciando os erros e os pecados das pessoas, essas pessoas estariam dispostas a aplaudir o apóstolo Paulo. Os filósofos da época, havia um imperador chamado Marcos Aurélio, e ele fez um livro. Ele escreveu um livro chamado Meditações. E ele enaltecia as virtudes. No entanto, foi um perseguidor da igreja. Ele talvez aplaudisse o apóstolo Paulo. Os judeus também aplaudiriam. É isso mesmo, apóstolo Paulo. Os gentios são terríveis. Nós mesmos, quando ouvimos os pecados, nós nunca nos identificamos com esses pecados que são alistados, mas simplesmente pensamos nos pecados das outras pessoas, que é a hipocrisia, irmãos. Nós conseguimos perceber claramente o erro do outro e denunciamos esse erro, mas temos uma dificuldade imensa de perceber que esses erros que nós denunciamos são os mesmos erros que nós cometemos. Por isso que o apóstolo Paulo disse no comecinho do capítulo 2: portanto és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. E agora, irmãos, no versículo 17, são os versículos que nós lemos aqui, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo está pensando especificamente no judeu. E o argumento do apóstolo Paulo é denunciar a hipocrisia dos judeus. O que o apóstolo Paulo vai fazer aqui, irmãos, é furar a bola, como diz o John Stott, a bolha da presunção e da arrogância dos judeus, porque eles se sentiam muito seguros, porque eles detinham a lei de Deus, e eles também levavam na sua própria carne, literalmente falando, irmãos, o sinal da aliança de Deus, que nós chamamos de circuncisão. E eles achavam que essas simples realidades garantiriam a posse da vida eterna. Vamos ver como o apóstolo Paulo vai remover esses elementos que serviam de segurança para os judeus. Se porém tu, que tem por sobrenome judeu, irmãos, o fato de você ser judeu era motivo de orgulho. Quem eram os judeus, né? Judeu literalmente são aqueles que são da tribo de Judá. Israel, irmãos, na história do povo de Israel, que havia 12 tribos, houve uma tribo que se destacou, a tribo de Judá. O próprio nome Judá significa louvor. Louvor. Então, Deus havia prometido à tribo de Judá que o cetro
seria daquela tribo. Por isso que Jesus Cristo sempre tem a ver com realidade. Por isso que Jesus Cristo, irmãos, é o leão da tribo de Judá, porque ele é o rei que veio especificamente daquela tribo que se destacou e muito entre os judeus. Então isso era motivo de orgulho para o povo da antiga aliança. Eu sou judeu. E eles diziam isso, irmãos, de uma forma jactanciosa. Nós somos o único povo na face da terra que experimentou um agir todo especial da parte de Deus. Nós estávamos lá no Egito e Deus nos libertou com mão forte. Esse Deus nos conduziu durante 40 anos pelo deserto. Esse Deus nos deu as orientações para construirmos o tabernáculo, o edifício mais importante do mundo, porque Deus tabernaculou conosco. Deus, na sua aliança, habitou com o povo de Israel lá no Egito. Deus nos deu a religião mais importante da face da terra, que era o judaísmo. Então eles se orgulhavam disso. E o apóstolo Paulo diz: você que é judeu, você que repousa na lei, a palavra repousar é descansar, irmãos. Eles descansavam no fato de terem recebido a bendita lei de Deus. Eles também se gloriavam em Deus. Era o único povo monoteísta, o único povo que acreditava na existência de um só Deus. Com muito custo eles aprenderam essa lição. Foi necessário eles serem conduzidos até o cativeiro, e quando eles voltaram do cativeiro, irmãos, eles não mais incorreram no erro da idolatria mais grosseira, do politeísmo. Eles sempre defenderam a partir de então a crença monoteísta, se gloriavam em Deus. O apóstolo Paulo: vocês que conhecem a vontade de Deus e aprovam as coisas excelentes. Irmãos, Deus se revelou a esse povo. Eles não eram ignorantes das promessas, o que Deus pretendia fazer com esse mundo. Essa palavra aprova as coisas excelentes, irmãos, vai aparecer também lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 10. A ideia lá no grego é alguém que experimentou, testou uma série de coisas e percebeu que há coisas que são melhores do que outras. Então os judeus, porque foram instruídos, eles tiveram essa capacidade, esse discernimento de aprender e de entender que coisas são melhores, né? Vocês que aprovam as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estáis persuadidos de que és guia dos cegos, né? A ideia aqui, irmãos, é que eles receberam a instrução e agora estão instruindo outras pessoas. Eles receberam o conhecimento, estão repassando esse conhecimento, e eles se entendiam como guias dos cegos. Interessante que Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, e nós vimos isso na leitura devocional, Mateus capítulo 23, na passagem dos vários ais, né? Ai dos escribas e dos fariseus. Jesus Cristo vai chamá-los de cegos, né? Eles se achavam guia de cegos, mas no entanto era cego levando outros cegos. Luz dos que se encontram nas trevas, assim o judeu se entendia. Instrutor de ignorantes, mestre das crianças, irmãos. Provavelmente essa menção de crianças aqui sejam os neófitos, sejam aquelas pessoas que foram submetidas a um processo de proselitismo, gentios que abraçaram a fé judaica. Então esses judeus os instruíam, e eles pensavam acerca de si mesmos como mestres desses neófitos, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. O apóstolo Paulo alistou 8 coisas sobre os judeus. E veja o que é que o apóstolo Paulo vai fazer a partir de agora.
Ele vai destruir toda essa falsa segurança. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. O que é isso, irmãos? Hipocrisia. Você dá lições e não pratica essas lições. O hipócrita é o falso, é o mascarado. O hipócrita é aquele que está muito preocupado com a sua reputação. O hipócrita é aquele que valoriza o parecer ser, parece melhor, mas de fato não faz aquilo que diz para as outras pessoas fazerem. Irmãos, a hipocrisia é um problema muito sério. A gente tem muitos exemplos agora nesse período de política. Dava nojo você acompanhar os noticiários, as velhas promessas: saúde, segurança, educação, todo mundo prometendo mundos e fundos. É fácil, né, a gente identificar política a si mesmo, sempre um grande hipócrita. A hipocrisia, irmãos, está também entre nós, religiosos. Em certa medida, uns mais, outros menos, mas todos nós temos problema com a hipocrisia. Dr. Martin Lloyd Jones, ele afirmou que talvez essa maior tentação da hipocrisia seja em relação aos pastores, aos mestres, aos pregadores. Ele está certo. Às vezes, irmãos, a hipocrisia é tão sutil que ela se manifesta no momento de oração audível. Um irmão, uma irmã se levanta, ora, supostamente um momento entre você e Deus, mas você não está preocupado com Deus, você está mais preocupado com as pessoas que estão no seu derredor ouvindo a sua oração. Você capricha no português, você fica preocupado, como é que os irmãos vão reagir diante da minha oração. Um problema muito sério, irmãos, que nos atingiu os judeus, os fariseus, e é por isso que Jesus Cristo disse, lá em Lucas capítulo 12, versículo 1, quando as multidões se reuniam para ouvir, e ele diz primeiramente para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia. A Bíblia fala muito sobre hipocrisia, irmãos, e nós precisamos constantemente sermos submetidos a essas vacinas, irmãos, que infelizmente é uma vacina que não tem 100% de eficácia. Nós temos que passar por períodos de vacinação pela palavra de Deus, para que sejamos livres desse terrível mal, de vestir uma máscara, de assumir um personagem dominical, de vir para a igreja, de ter cuidado com o linguajar, com a maneira como nós nos vestimos, irmãos, mas ali é só um personagem. Só um personagem. E Paulo vai remover a segurança daqueles judeus. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? É uma pergunta, né? De forma geral, e ele vai especificar com 3 outras. Tu que pregas que não deve furtar, e furtas. Ele vai listar aqui 3 coisas bem específicas, né? Você, judeu, que ensina o decálogo, e o decálogo diz lá, não furtarás, e você está furtando. Dizem os estudiosos, irmãos, dos tempos antigos, que o judeu, especialmente nas suas práticas comerciais, não com um conterrâneo seu, mas com pessoas que eram do mundo gentílico,
eles eram altamente oportunistas e não perdiam a oportunidade de enganar o outro. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes. A Bíblia diz: não adulterarás. E Jesus Cristo pregou um sermão extraordinário, o Sermão da Montanha. Jesus Cristo aprofundou esse conceito dizendo: aquele que olha para a mulher com intenção impura no seu coração já adulterou. Nós sabemos que havia rabinos, irmãos, que justificavam a prática do divórcio por qualquer coisa. Se costumava dizer que até uma mulher que queimasse a refeição e o homem desejasse separar, ele estaria livre para isso e submetia a mulher à condição de adultério. Ou a ele mesmo que procuraria uma outra mulher. Você, judeu, que diz que não deve adulterar, e vocês adulteram. Vocês que abominam os ídolos e lhes roubam os templos. Nós não sabemos exatamente o que é que o apóstolo Paulo tinha em mente, mas o judeu que detestava o paganismo, que detestava todo aquele panteão de falsas divindades, de templos, irmãos, as cidades romanas, as cidades do mundo antigo, em torno ali da bacia do Mediterrâneo, eram cidades que havia muitos templos pagãos. O judeu abominava isso, mas no entanto, quando havia a possibilidade de lucrar, eu não sei se o que o apóstolo Paulo está pensando aqui era roubo de ídolos, era roubo de determinados artigos de caráter religioso, e ele conseguia lucrar com aquilo, ele se esquecia de todo o seu ódio contra a idolatria, lucrava com isso. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. E o que é pior, versículo 24: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado, as pessoas falam mal de Deus entre os gentios por vossa causa. A coisa funcionaria da seguinte forma: os judeus se dizem povo de Deus. Isso é ser povo de Deus? Dizem: não roubam, e eles roubam. Dizem: não adulterem, eles adulteram. Isso é o povo de Deus? Eu me lembrei aqui, quinta-feira, de um antigo professor meu do seminário, a quem eu tenho muito respeito, reverendo Sungil Kang, e na sua dificuldade com a língua portuguesa, ele dizia que nós éramos Deus para outras pessoas. O que é que ele queria dizer isso? Que nós éramos referencial de Deus para as demais pessoas. O judeu era assim. Que tipo de exemplo estamos dando para as outras pessoas? Será que Deus está sendo blasfemado por nossa culpa? Porque dizemos povo de Deus e não praticamos as obras que Deus requer de cada um de nós. Irmãos, o verdadeiro judeu, ele não se entrega à hipocrisia. Ele pode até incorrer nesse erro, mas ele não se deleita, ele não se acomoda a esse tipo de prática. Ele percebe o erro e confessa o seu erro. O hipócrita, irmãos, tende a ter somente um interesse intelectual pela verdade. O judeu era assim, né? Veja que você repousa na lei, você te glorias em Deus, você é instruído na lei, você instrui os cegos, você instrui as crianças, você gosta dessas coisas, mas o interesse, irmãos, intelectual, isso não desce para o coração. Assim o hipócrita. Quantos hipócritas na igreja que amam teologia, que gostam de ouvir sermões,
falam bem do nosso símbolo de fé, mas da boca para fora. O hipócrita, ele é tolerante consigo mesmo, ele sempre tem uma visão elevada de si mesmo. Eu estou bem, estou muito bem, eu sou uma bênção. Isso me faz lembrar, irmãos, de uma parábola que Jesus Cristo contou, de dois homens que foram orar no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu, a sua oração altamente ensimesmada. Perceba, duas pessoas orando, viu, irmãos? Duas pessoas no ambiente de culto. E o fariseu orava de si para si mesmo: muito obrigado, que eu não sou como esse aí, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou injusto como esse homem. Enquanto que o outro, publicano, ele simplesmente reconhecia o seu pecado, e a sua convicção era tal que ele batia no peito, um gesto tipicamente feminino. Não é porque ele fosse efeminado não, irmãos, é porque a sua angústia era tão grande que ele estava em convicção de pecado, e ele só conseguia cabisbaixo dizer: Senhor, ser propício a mim, pecador. Um saiu salvo, porque reconheceu a sua culpa, enquanto que o outro, que era hipócrita, que era autocomplacente, que achava que tinha uma opinião elevada sobre si mesmo, irmão, típico dos hipócritas, saiu dali como sempre entrou, um filho do inferno. O hipócrita é acusado de fazer coisas que ele diz aos outros que não façam. Isso é típico do hipócrita. Faça isso. Denuncia, está errado, enquanto ele mesmo pratica esses erros. Os estudiosos da Bíblia, irmãos, eles dão uma dica muito importante para quando estivermos nos nossos momentos de devoção, lendo as Sagradas Escrituras. Procure se identificar com o personagem daquele texto. Por exemplo, os fariseus. Não pense que fariseu é só o outro. Pense que o fariseu é você. Sou eu. O quanto eu tenho de fariseu. É importante, irmãos, quando nós lermos sobre os fariseus, nós digamos: esse homem sou eu. Paulo está denunciando aqui, irmãos, a cada um de nós. Lembre-se, antes dele falar claramente sobre o Evangelho, ele tem que dar as más notícias. Nós só vamos valorizar o fato de Deus salvar a nós que somos pecadores, se de fato percebermos que somos pecadores. E um dos aspectos do nosso pecado é a hipocrisia. Paulo agora, a partir do versículo 25, vai remover uma outra segurança de salvação equivocada dos judeus, a circuncisão. Essa palavra circuncisão, irmãos, literalmente é cortar em redor, vem do latim. O que era a circuncisão? Era o sacramento da antiga aliança. Assim como nós só temos 2 sacramentos hoje, nova aliança, havia 2 sacramentos da antiga aliança: a Páscoa e a circuncisão. A circuncisão vai aparecer, irmãos, desde os dias de Abraão. O Senhor Deus chamou Abraão lá da terra da Mesopotâmia, e ele foi até a Palestina. Ali ele começa toda uma peregrinação, e Deus prometeu grandes coisas para aquele homem creu. E tem um momento muito importante em que Deus vai assegurar as promessas dele fazendo uma aliança. E ele manda que Abraão despedace animais, de tal forma que ficou pedaços de um lado e pedaços de outro, fazendo um corredor entre esses pedaços. Isso era típico das antigas alianças. Quem participava das alianças tinha que passar por aquele corredor. E aqueles animais eram cortados, eram despedaçados para simbolizar: quem quebrar a aliança vai ter o mesmo fim desses animais. Ao entardecer, Deus se manifestou
através de um fogareiro fumegante e uma tocha. E aquele fogo representando Deus, irmãos, foi o único a passar por aquele corredor, como se Deus dissesse: eu mesmo estou garantindo as minhas promessas e a minha aliança. Abraão não passou. E depois, irmãos, lá no capítulo 17 de Gênesis, o próprio Deus deu ordenança dizendo para aquele ancião de 99 anos: você vai ser circuncidado, e todos da sua tribo, do seu clã também. Diz a Bíblia que ele tinha até então um filho, Ismael, de 13 anos. Ele também foi circuncidado, e todos da sua casa. Essa cirurgia nós chamamos hoje de postectomia, né? Postectomia. Não era para aliviar os efeitos de uma fimose, não. Mas era, irmãos, um sinal da aliança de Deus. Era um corte. E tem um aspecto negativo. Cortar significava uma consagração. Algo precisava ser retirado. Era um compromisso muito sério, irmãos, que os judeus assumiam diante de Deus. O problema é que Israel, com o passar do tempo, ele entendeu que o simples fato de você ter sido circuncidado, isso garantia a sua salvação. Havia rabinos que falavam categoricamente que nenhum descendente de Abraão que teria sido circuncidado experimentaria o inferno de fogo. E o apóstolo Paulo diz: isso está errado. Porque o que adianta a circuncisão exterior da carne e o seu coração não foi circuncidado? A Bíblia usa, irmãos, essas expressões desde cedo, desde a época de Moisés. A necessidade de circuncidar o coração, a necessidade de circuncidar os ouvidos. O que é que ele queria dizer com isso? Que o sinal exterior tem que ser acompanhado por uma realidade interior. O sinal em si não salva ninguém. Aplique para os nossos dias. Tem muito crente que tenta extrair algum tipo de segurança pelo fato de ter sido batizado. Não, eu fui batizado, isso me garante alguma coisa. Isso é como uma blindagem, meu corpo está fechado para o inferno. Tem muito evangélico batizado que vai para o inferno. Aí o apóstolo Paulo, quando ele puxa o tapete, ele diz no versículo 26: se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ela aqui são os incircuncisos, aqueles que não passaram por esse sacramento, mas eles observam os preceitos da lei. Irmãos, não vai entender a lei apenas como uma série de mandamentos, não. A lei era muito mais do que isso. A lei, inclusive, fazia uma previsão para aquelas pessoas que pecavam. Quem pecava tinha que levar até o sumo sacerdote uma oferta pelo seu pecado. Isso pressupunha que as pessoas entendiam que eram pecadores e esse pecado deveria ser resolvido de alguma forma. Aquilo ali era toda uma pedagogia que apontava para Jesus Cristo, irmãos. Esse observar preceito da lei não pode ser entendido como algo legalista, como uma observância perfeita da lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus. A lei é como um espelho que mostra toda a nossa feiura espiritual. A lei é um aio que nos conduz até Cristo. A lei nos convence que nós somos pecadores e que nós precisamos de alguém que cumpriu essa lei por nós, que é Jesus Cristo. Mesmo aqueles que não passaram
pela circuncisão, mas perceberam tudo isso que eu acabei de falar para vocês, irmãos. Esses sim eram verdadeiros israelitas, verdadeiros judeus. E finalmente o versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, uma referência à lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Chama atenção para esse final: o louvor de um judeu verdadeiro, com o coração circuncidado. O mérito não é do judeu, é de Deus. Em outras palavras, um judeu verdadeiro, irmão, só brota quando o Senhor Deus faz acontecer. É isso. Você é um judeu verdadeiro? Existe uma teologia que ela é bastante disseminada entre os evangélicos, que Deus tem dois povos: o judeu étnico e a igreja. Deus só tem um povo, é a igreja. E a igreja é formada por judeus étnicos e também não judeus. Por isso que nós, cearenses, pertencemos ao povo de Deus, porque o Senhor Deus circuncidou os nossos corações. Em segundo lugar, lembre-se do que foi denunciado aqui pelo apóstolo Paulo. É importante nós sondarmos a nossa própria vida e nos lembrarmos das palavras de Jesus Cristo. Cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Será, irmãos, que somos hipócritas? Em que medida nós estamos vivendo essa hipocrisia? Será que simplesmente vestimos a nossa capa de crente e vamos para a igreja? Mas pastor, sendo assim, é melhor eu assumir o meu erro. Eu acho uma coisa mais verdadeira. Não é isso? Não. Essa não é a alternativa viável. Sair do armário, pastor, não é melhor não? Ser uma pessoa verdadeira? Assumir o pecado? Abraçar o nosso grande inimigo? Isso é solução? Nós temos que nos abraçar é naquele que nos livra da ira vindoura. É aquele, irmãos, que vai tirar todo o excesso de carne do nosso coração. É aquele que, através das águas do Espírito Santo jorrando, vai tirar toda a fuligem do nosso coração. A esse sim nós devemos clamar: Senhor, reconheça, sou pecador, e o que é pior, Senhor, eu tenho vivido de uma forma hipócrita, eu tenho mais me preocupado com a minha reputação. Senhor, por favor, me perdoa, e por favor, Senhor, refaz a minha vida. Eu não quero viver uma mentira, eu quero viver verdadeiramente, não como um ímpio, mas como um servo teu. Pense nisso, porque o verdadeiro judeu, irmãos, não se contenta com a vida de hipocrisia. Que o nosso Deus te abençoe, que o nosso Deus transplante o coração de pedra e no lugar coloque um coração circuncidado. Amém. Vamos orar. Quem desejar pode orar.